paz dos seus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é isso? Nós estamos aqui no início, na abertura desse terceiro trimestre, com uma lição Uma Ordem de Cristo. E mais uma vez, como é o primeiro domingo, para nós não perdermos a primeira lição de escola dominical, eu gostaria de passar essa lição aqui para você. O título da lição é A Ordem de Cristo, mas antes, pedir para você acessar lá o site Mensagem do Calvário e nas páginas do Instagram e do Facebook, Mensagem do Calvário, curtir. E também tem lá no YouTube, se puder lá dar o seu like, ativar o sininho para novidades. Mensagem do Calvário é uma ferramenta, né, irmãos, de aprendizado, uma ferramenta para você que quer ensino, tá bom? Também tem a fábrica de ABD, que é da nossa sede, da Advec. Só você botar no Google lá, fábrica de ABD, vai na parte classes, você vai estar lá jovem, vai ver lá jovens e adultos. Você vai clicar lá, vai aparecer as opções. Se você quiser subsídios, tem lá também. E eu pude produzir o subsídio das lições 5, 6 e 7, ajudei, né, contribuir, mas também lá tem todas as lições, tem essa lição também, subsídio escrito. Também vai haver lá as aulas da escola beriana. É uma ótima ferramenta também. Irmãos, e também eu quero anunciar meu mais novo livro, aqui ó, Desvendando as Manifestações Futuras, Arrebatamento, Grande Tribulação, Megiddo e Milênio. Aqui ó, ele é muito bom, foi porque eu escrevi um, mas eu sei do conteúdo que está aqui. Quem prefaciou ele foi o pastor Eliseu Fernandes, que é pastor auxiliar da nossa sede, também escritor e professor de escola dominical. Tem um excelente conteúdo, tem diversos livros, eu também indico. E esse livro aqui, Desvendando as Manifestações Futuras, vou estar lendo aqui ó, o sumário. Ele vem falando, o capítulo 1, gente, ele vem falando sobre o livro da consumação, o livro de Apocalipse. Eu não quero falar muito sobre esse livro não, senão eu vou tirar o intuito da aula, o centro da aula. Aqui ó, Desvendando as Manifestações Futuras, um livro bom, 212 páginas, servirá para você como manual, servirá para você como ensino, uma fonte de ensino. Você com certeza querendo se aprofundar nos temas futuros, aqui está excelentes conteúdos, excelentes mesmo. Eu usei como referência os livros Ministério do Apocalipse, do pastor João Caetano, também de Carson, foi o Estudo Bíblico Vida Nova, Homens Tementes a Deus e Homens no Ensino. Olha só o que diz a última capa do meu livro, última parte, assim ó: para se entender melhor sobre as manifestações, é preciso saber separá-las por período ou dispensações. Ou seja, a visão do livro é dispensacionalista, pré-tribulacionista. Eu venho falando sobre dentro dessa linha, tá bom? Olha só, estamos no período da graça. A graça sempre esteve presente em todas as etapas da história humana. Se Adão foi salvo na dispensação da consciência, foi pela graça. Moisés e Arão na dispensação da lei, de igual modo, foram pela graça de Deus. Sem a graça ninguém haveria de ser salvo. Eu estou vivo, você está vivo, nós estamos respirando e temos a salvação pela graça. Aqui está, ou seja, através do sofrimento, através do sacrifício, a graça chegou até nós, um favor imerecido, aonde que pela graça irá se desvendar as manifestações futuras. E eu aqui, eu desvendo
cada uma das manifestações de Cristo e também, ó, tem a parte das curiosidades. Gente, a parte das curiosidades é uma parte bastante linda. Eu estou tirando 5 minutinhos para falar sobre o meu livro, porque é um conteúdo que, para chegar até você, pode chegar da maneira fácil. É R$30 só. Você querendo, entre em contato comigo. Também aqui, ó, as curiosidades, 70 semanas de Daniel. Eu falo também sobre a história de Nero, história do imperador Nero. E dentro das curiosidades eu falo do juízo das nações, relação entre o Espírito Santo e a grande tribulação. Vai haver ação do Espírito Santo dentro da grande tribulação? Interrogação. Adquira o livro que você vai saber, tá bom? Vai haver, não vai haver, vai ter salvação na grande tribulação? Adquira o livro. Como é que vai ser a atuação do Espírito Santo? Adquira o livro que você vai saber. Agora vamos lá, falando sobre a lição de número 1. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, a você que toda semana recebeu o subsídio teológico. Eu passo pelo zap, você querendo o zap, você comenta embaixo, escreve embaixo, tá bom? Você querendo receber os subsídios semanais, eu passo para você tranquilamente. Mas vamos lá, só você digitar o número, se não entrar no site, comentar lá, tá bom? Eu passo para você sem problema, sem erro, tá bom? Eu quero o livro. Também entre em contato comigo tranquilo pela página do Facebook, pela página do Instagram. Só você seguir lá, no YouTube também, seja lá. Hoje nós temos diversos acessos. E vamos lá, a ordem de Cristo, a lição de número 1. Texto bíblico base se encontra em João capítulo 15, verso 1 a 8. E o texto áureo diz assim, Mateus capítulo 28, 19, 20, o 20 somente a parte A. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos lá. Definição de discipulado. O que é discipulado, gente? O que é ser um discípulo de Cristo? Nós sabemos que para ser um discípulo é necessário... O discípulo, na realidade, é um aluno, né? O discípulo, ele é aquele que senta e aprende. O que aconteceu? Diante da trajetória de Jesus ele escolheu homens que, no olhar da humanidade, no olhar da sociedade, eram homens totalmente incapazes para tal função. Por quê? Primeiro Jesus chamou, depois Jesus ele ordenou. Já viu que é assim também conosco? Primeiro Jesus ele nos chama, depois ele nos ordena. Por quê? Porque nós sabemos que temos uma responsabilidade que está e que foi e que é passada para nós também nos nossos dias. Jesus ele pegou Pedro e falou: vem Pedro, vem após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Mas antes de fazer Pedro pescador de homem, o que aconteceu? Pedro ele foi necessário ser um discípulo. Pedro foi necessário sentar para aprender. Foi necessário Pedro receber primeiro a capacitação. Primeiro Pedro ele passou por diversos momentos de dificuldade que o capacitou depois para que ele viesse pregar o evangelho de Cristo. Nós já temos o Espírito Santo. Pedro ele teve que aguardar, Pedro ele teve que ser moldado para tal função. Não somente Pedro, assim conforme todos os outros, mas eu estou citando Pedro porque nós vemos a missão de Pedro, a conversão de Pedro, a mudança de Pedro foi algo gradativo. Ao olhar Pedro, as pessoas olhavam a situação e falavam: esse daí não tem condições nenhuma de falar, esse daí não tem condições nenhuma de abordar, esse daí não tem condições nenhuma de explanar o evangelho. Mas foi totalmente diferente. Pedro, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, Pedro ele pôde absorver, e através dessa absorção da palavra de Deus, o Espírito Santo, próprio Jesus, foi moldando o caráter de Pedro. E é assim também com nós. Cristo ele vai nos moldando através das experiências que passamos diante das nossas vidas. Mas tem uma diferença.
Naquele dia, Pedro ele estava com Jesus pessoalmente, aprendendo vendo, aprendendo com as próprias ações ali de Jesus. Conosco é diferente. Nós aprendemos com a ação do Espírito Santo diante das nossas vidas. Tem situações que dentro da nossa casa, que é o nosso principal ponto de pregação, a conversão ela não acontece de uma forma efetiva, direta e rápida. Ela demora um pouquinho. E foi o que aconteceu também na vida de Pedro. A conversão total e plena de Pedro demorou um pouquinho. Tanto que quando Jesus voltou, ressuscitou, Jesus voltou novamente à terra, o que aconteceu? Pedro, ele voltou diante desses 3 dias, voltou ao mar, ou seja, voltou às práticas da pesca. Jesus voltando, falou assim, gritou para eles, lança a rede do outro lado. Ele entendeu quem era, veio até a areia e estava tudo pronto. O que Jesus fez? Tu me amas, tu me amas, tu me amas? E essas 3 perguntas e 3 indagações serviu para que Pedro fizesse o quê? Uma autoavaliação e de que, na realidade, lembrou da onde Jesus tirou e para que Jesus tirou ele. Assim também na nossa vida, nós temos que ter na lembrança da onde Jesus nos tirou e para que Jesus nos tirou. Ou seja, hoje eu sou discípulo, porém eu tenho a missão de discipular, eu tenho a missão de ganhar discípulos e eu tenho a missão de fazer discípulos. Mas o interessante é, aquele que é discípulo, ele também é um discipulado. Aquele que é um discipulador, ele também é um discipulado. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre nos usando, nos ensinando e nos ajudando para que nós venhamos e viéssemos realizar a grande obra. Por quê? Olha só, sem o Espírito Santo eu não consigo realizar e fazer discípulos. Sem a ação do Espírito Santo eu não consigo ganhar almas. Por quê? Eu posso falar. Porém, a ação do Espírito Santo traz o quê? A conversão do coração, da alma e da mente. O que é? A verdadeira conversão. Ou seja, a verdadeira mudança de sentido e direção. A conversão é isso, a verdadeira mudança de sentido e direção, tanto da mente, da alma e do coração. Por quê? Olha só, o coração é da onde que traz a raiz de toda a ação do homem. Se o homem está triste, primeiro do coração, porque é ali que está a nossa reação, ali que está as nossas ações. E a mente, gente, vai refletir o que está dentro do nosso coração. É por isso que quando há uma verdadeira conversão, há uma verdadeira mudança de vida, há algo chamado metanoia, que é o que? Uma mudança totalmente de mente, uma mudança totalmente de pensamento. Ou seja, Cristo ele entra no nosso coração, reflete na nossa mente e que vai refletir, transmitir na nossa vida. Ou seja, é de dentro para fora. A conversão verdadeira é isso, é de dentro para fora. Por quê? Eu sou um discípulo, primeiro de dentro para fora. Primeiro, o bom discípulo, ele vai saber ouvir. O bom discípulo, ele vai saber receber e absorver o que ele está sendo sendo passado para ele, o aprendizado. Então a ordem de Cristo foi, qual é? Nós lemos, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai. Esse ide e ensinai tem as dificuldades. Como? Ide e ensinai. Ir é uma dificuldade enorme. Ensinai é outra dificuldade. Jesus, dando essa ordem, ele apresentou o seguinte: vocês vão, mas vocês não vão sozinhos. Eu estou com vocês. Eu vou com vocês e vou ensinar junto com vocês. Vocês vão falar, porém quem vai usar vocês sou eu. É assim também conosco. Tem hora que a gente não tem capacidade nenhuma, igual a mim, eu não tenho capacidade nenhuma para falar, para te ensinar, mas o Espírito Santo coloca em mim uma capacitação verdadeira, porém voluntária. Olha só, através das minhas ações, através das minhas atitudes, o Espírito Santo me inspira para eu estar aqui falando com você, mas é algo totalmente voluntarioso. Olha só, da minha parte, da minha ação, ele vem, desce,
me capacita a transmitir o bom ensino, ou seja, me capacita a discipular, a ensinar, a trazer um aprendizado que ele me capacitou. Amém, irmãos? Vamos lá. Andar mais um pouquinho. Definição de discipulado. Já está ligado ao mestre dos mestres. Tudo que fazemos ou professamos verbalmente ou na prática de vida afeta diretamente o nosso relacionamento com o mandato do Senhor. O cerne do discipulado é a obediência e a paixão que se deve devotar a Jesus. É nas atitudes que o verdadeiro discípulo do Senhor são conhecidos. Olha só, a obediência é uma das nossas atitudes. Não adianta eu não obedecer ao Senhor, ao meu discipulador, e querer fazer discípulo. Se eu não obedeço, como é que eu vou espelhar, falar para as pessoas obedecerem? Não, primeiro tem que partir de mim. A ação tem que partir de mim. Eu tenho que ser, Fernando, eu tenho que ser o primeiro exemplo em todas essas situações, que não adianta eu falar e não praticar. Não adianta eu falar e não obedecer. Nós vemos por que Jesus ele chamou a atenção dos fariseus. Porque a atenção de Jesus para os fariseus era algo totalmente e plenamente necessário. Enquanto Jesus estava fazendo milagre, eles não estavam nem aí. Mas quando Jesus ele passou a afetar e atingir e a falar, a mudar o modelo de vida, a falar que o modelo de vida a ser praticado deveria ser diferente do que eles estavam acostumados vivendo, porque o nosso modelo de vida vai afetar também no nosso culto. Não adianta eu viver em desobediência e querer prestar um culto a Deus perfeito. Não adianta eu viver em desobediência e querer fazer com que os meus discípulos, os meus aprendizados e os meus alunos sejam obedientes. Não, por quê? Porque é prática. Aí quando Jesus ele vem trazendo essa prática do modelo de vida que Deus quer, que Deus requeria do povo, começou a chamar a atenção de quem? Dos fariseus. Por quê? Eles viram que o modelo de vida que eles estavam vivendo e querendo viver, e querendo que o povo vivesse, era um modelo totalmente errado, era um modelo ultrapassado, era um modelo em qual não estava agradando a Deus. E a partir daí, Jesus ele mexendo e moldando no modelo de vida e no caráter das pessoas que estavam ouvindo, recebendo, a partir disso, o que aconteceu? Os fariseus eles passaram a ter Jesus como uma grande ameaça. Ou seja, o discipulador, ele produzindo e trazendo uma mudança de vida, uma mudança de caráter, ele vai estar também produzindo algo que vai despertar no interior daquele que está vendo, daquele que está sendo aluno, ele vai despertar algo bom, ele vai despertar um cerne, principalmente quando nós estamos falando dentro da palavra de Deus, falando diante de uma escola bíblica, falando de uma aula bíblica, falando dentro de um seminário bíblico, nós temos que saber despertar o cerne do evangelho nas pessoas que nos ouvem. Não adianta eu ser um seminarista, não adianta eu ter um mestrado, não adianta eu ter uma faculdade, não adianta eu ser um teólogo se eu não souber o cerne do evangelho. Qual é? O cerne do evangelho é ide e realizar discípulos, é ide e pregai. O cerne do evangelho é cumprir a ordem de Cristo. Não adianta eu ter vários diplomas e não ter amor pelas almas. Não adianta eu conquistar várias casas, vários carros de ministério lá em cima e não ter amor pelas almas e não querer ganhar almas. Por quê? Eu estarei descumprindo uma ordem de Cristo. Hoje a mensagem do Evangelho, essa lição aqui, eu gostei de toda essa revista, eu já li, entendeu? Porque é necessário nós lermos anteriormente para nós nos prepararmos para aquilo que nós iremos estudar e passar, tá bom? É necessário nós voltarmos a esse período, porque a gente acha que são palavras aqui, ultrapassadas, porém não é. São palavras atuais, porque nós pregamos, Jesus está voltando, porém Jesus estando voltando, ele ainda não voltou. Ele não voltando ainda, a nossa missão, o nosso cumprimento e obediência da ordem continua.
Até Jesus voltar, a igreja vai continuar pregando. Até Jesus voltar, vai haver chance de salvação. Até Jesus voltar, o ID tem de estar sendo cumprido. Até Jesus voltar, a ordem de realizar discípulo está de pé. A mensagem da ordem de Cristo, a mensagem do ganhar discípulo, a mensagem de ganhar almas, a mensagem de ser pescador de homens ainda é atual e ainda está firme e de pé. Por isso que nós temos que ganhar almas. Eu tenho que ser obediente a Deus e cumprindo tudo aquilo que Ele deixou para nós. O cerne do Evangelho é o ganho de almas e o cumprimento da palavra do Senhor. Obediência a Deus. Não adianta eu requerer obediência dos meus ouvidores se eu mesmo não obedeço ao Pai que está no céu e também está dentro de mim. Por quê, gente? Olha só. A mensagem de Cristo, ele arde em nossos corações. Mas ele não arde em nossos corações para nós. Ele arde em nossos corações para que nós venhamos exalar esse ardor e esse ardência. E que nós possamos também, gente, fazer esquentar, fazer o que arde em nós, os nossos ouvintes. A sarça ardente de Moisés, o que aconteceu? Foi somente para ele? Não. A sarça ardeu, foi uma manifestação que Deus chamou a atenção de Moisés naquele período, naquele momento. Porém, o coração de Moisés ardeu. O coração de Moisés ardendo, ele voltou para a terra do Egito, aonde que ele transmitiu esse ardor, essa ardência diante da palavra, diante daquilo que Deus tinha passado para ele, para todo o povo. Ou seja, não parou ali na sarça, trouxe uma combustão para todo o povo israelita dentro de Israel. Foi o que aconteceu. A mensagem que chega para mim não é só para mim, eu tenho que partilhar e compartilhar. Jesus chegou para você, não foi só para você, você tem de partilhar. Mas Fernando, eu sou obrigado? Não é obrigado, é o seu dever como cristão. Porque obrigação, nós temos a ideia de que botar uma faca dentro do seu, assim, do seu pescoço e falar assim, faça. Não, porém ele nos deu dever. Porém ele deixou ordenanças. E cabe a nós sermos obedientes e praticá-las. Amém? Fernando, eu sou um discípulo. Mas o que adianta, filho? Você ser um discípulo, você estudar, você correr atrás, você tá lá na escola dominical, graças a Deus, continue estudando, continue indo, continue produzindo, continue crescendo. Porém, seja também um discipulador. Não somente se contente em ser um discípulo, porém seja também um discipulador. Foi o que Jesus falou: ide e fazei discípulos. Ou seja, vocês são discípulos, porém agora vocês também farão discípulos. Seja também um discipulador, mas seja um discipulador de Cristo, gente, trazendo e produzindo coisas boas, coisas grandes, poderosas, falando do Evangelho de Deus. Siga Jesus, siga Cristo, prossiga, caminha, entendeu? Porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Não fique parado, não fique debaixo de quatro paredes somente, não. Não. Hoje em dia já viu que nós temos ferramentas para fazer discípulos? O celular agora é uma ferramenta, entendeu? Graças a Deus sabe usar a internet, saiba usar para fazer discípulo. Grupos de WhatsApp, faça discípulo, pregando a palavra de Jesus, pregando a palavra de Cristo. É necessário. Olha só, todo discípulo ele tem um mestre, não é isso? Todo professor, ele tem aquele professor em qual ele se, vamos dizer assim, se espelha. Comigo e contigo não é diferente. Você e eu temos pessoas que são o nosso espelho. O nosso principal espelho de mestre é Cristo. Gente, é Cristo. Não tem coisa melhor do que sentar aos pés de Cristo e aprender. O que aconteceu com Marta e Maria? Uma escolheu a melhor parte, por quê? Porque se assentou aos pés do mestre para receber o quê? Palavras de aprendizado. Ou seja, aquela mulher escolheu a melhor parte, porque ela se assentou aos pés
de um discipulador que era o melhor e não havia outro e não haverá outro melhor. Não adianta a gente se preocupar somente nos afazeres também. Nós temos que se preocupar em ouvir, comer o melhor. Por quê? Comendo o melhor, eu vou também passar o melhor. Eu vou absorver melhor e vou também transmitir melhor. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela sentou, ou seja, ela pegou a melhor parte e também ela pôde passar a melhor parte. Amém, irmãos? Olha só, mestre e seus seguidores. Jesus, ele teve quantos seguidores? 12 só? Não. Antes dele escolher os 12, ele já tinha a sua multidão o perseguindo. Aonde que Jesus chegava, a multidão era atraída. Por quê? Por conta dos seus ensinamentos. Ou seja, dos seus ensinamentos, Jesus ele realizou, fez muitos discípulos. A gente tem ideia de que foi somente 12. Não, não foi somente 12. 12 foram os chamados, os comissionados. Porém, a ordem de ir de pregar o evangelho é para todos. Já viu que o evangelho, para chegar até você, ele teve que ser pregado. Lógico. Ele teve que ser difundido. Saiu de lá da região onde que Jesus habitou, Israel, não é isso? Interessante que aonde Jesus passava, teve situações e aldeias, Jesus ele escolheu a sede do seu ministério, foi Cafarnaum. Porém, Jesus ele passou por cidades aonde que judeus eles não costumavam ir, como a cidade de Decápolis. Para o judeu ali, aquela cidade, eles não poderiam, não queriam entrar naquela cidade, porque na fronteira daquela cidade já era o limite, porque era uma cidade onde que adorava outros deuses, era uma cidade onde que tinha outros ritos, outras maneiras de viver, as comidas eram totalmente oferecidas a outros deuses. Porém, Jesus ele adentrou nesse local. Jesus sendo judeu e carregando consigo 12 homens também judeus, o que Jesus fez? Impetrou ali o que? O seu evangelho, impetrou ali a sua palavra, impetrou ali o seu aprendizado, impetrou ali, fez ali também daquele lugar. Chegando ele, também realizou discípulos ali naquele lugar. Ou seja, não importa o lugar onde que nós passamos ou estejamos, o que importa é nós levarmos a palavra de Deus e realizar discípulos. Amém? Também teve outra aldeia, outra cidade que Jesus passou, aonde que era adorado outros deuses. E ali Jesus foi a primeira, eu esqueci o nome da cidade, mas foi o primeiro lugar onde que Jesus falou assim, eu sou o Messias diretamente, tanto que ele perguntou aos discípulos, olha só, quem que fala que eu sou? Aí os discípulos responderam, mas e vocês, o que acham? Pedro ele vai, toma a voz, você é o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Aí falou, disseste bem. Aí nós vemos o que? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de Pedro, estava falando dele mesmo. Ele é o alicerce, ele é o cerne, ele é tudo, o alicerce. Por que eu falo que ele estava falando dele mesmo? Por conta da palavra por vir. Olha só, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, não é o inferno que vai atacar a igreja, é a igreja que vai atacar o inferno. É a igreja porque a porta não prevalecerá, ou seja, a porta do inferno vai estar ali fechada. A igreja vai avançar. A igreja vai destruir toda a ação do inferno, toda a ação de Satanás, toda a ação do império, do inimigo do maligno. A igreja vai avançar, a igreja vai vencer. O inferno ele pode levantar portas, mas a igreja vai transpassar essas portas. Por quê? Quem tem a chave de toda a porta é Cristo. E ele com a chave na mão, ele vai nos dar, já nos deu poder para que nós venhamos avançar. O inimigo vai tentar colocar portas, barreiras, mas nós iremos transpassar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não vai ficar na defensiva. A igreja vai avançar e atacar até os dias de hoje. Como? Como eu e você realizando o ID, cumprindo o ID, realizando o chamado e a ordem que Deus nos deu. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. O mestre deixou para nós. Nós temos um principal mestre, principal ensinador. Tem um livro muito bom chamado a Pedagogia de Jesus. Vocês podem pegar para ler. Muito bom, muito bom. Tem ali ensinamentos que como ensinar também as práticas, como Jesus ensinou. Jesus ele ensinou diversos modos. Jesus ele falou sobre parábolas.
entendeu? Foi a melhor maneira, que foi o que eram as parábolas. Nós podemos, para melhor entendimento, eram os provérbios do passado. Jesus ele pegou, porque ele pegou e agiu dessa maneira. Ele vivendo em Nazaré, ele cresceu junto com o povo, ele viu a humildade do povo, ele aprendeu a língua do povo, ele aprendeu o jeito do povo, ele aprendeu a melhor maneira de transmitir os seus ensinamentos para o povo. Ou seja, ele trouxe figuras de linguagem em forma de aprendizado para que o povo pudesse entender melhor o seu jeito de falar. Por quê? Através das figuras de linguagem, Cristo, ele transmitiu os seus ensinamentos e que serviu, sabia? Como melhor entendimento do povo, serviu. E o povo absorvia muito bem o ensinamento de Jesus, tanto que o povo não queria se despedir de Jesus. O povo não queria se apartar de Jesus por conta de quê? Lógico, tinha os milagres. Algumas pessoas iam por causa dos milagres, mas algumas outras também, a maioria, ia por causa do ensinamento, irmão. Quem tem palavra não atrai somente um, atrai uma multidão. Quem tem palavra atrai milhares, quem tem palavras atrai centenas, quem tem palavras atrai dezenas. Mas até chegar a multidão, até chegar às centenas, nós temos que nos contentar com as unidades que são atraídas pela luz, pela palavra de Deus e pelos ensinamentos que Deus nos deu. Você acha que Jesus ele começou com a multidão? Não. Jesus ele começou no pouco. Seu ministério, o batismo de Jesus, gente, o batismo de Jesus, lá realizado por João, no início da sua caminhada, no início do seu ministério, ali foi o divisor de água de Jesus, onde que Jesus ele sai de um ministério, de uma vida individual e entra numa vida coletiva, numa vida pública. Ali o batismo de João ele foi ali o divisor, onde Jesus ele deixou a sua vida pessoal e passou a integrar e a interagir o seu ministério diante de uma vida pública. Foi a partir disso, a partir desse batismo, o que aconteceu de João Batista, o que aconteceu? Jesus ele deu início, o pontapé inicial ao seu ministério, à sua evangelização. Gente, olha só, para fazer discípulo, para ter uma evangelização perfeita, correta, é necessário termos estratégias. Porque o evangelho para chegar até nós teve estratégias. Isso aí. Nós vemos a Assembleia de Deus, ela para chegar até o Brasil, teve que vir homens, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram comissionados por Deus e chegou aqui ao Brasil. Porém, o evangelho chegou até nós, até eles, até a vinda deles aqui ao Brasil, gente, foi por estratégia. Primeiro, estratégia de Deus, estratégia do Espírito Santo. E outra, eles tiveram que ter estratégias para dar prosseguimento ao Evangelho de Cristo. Nós vemos que Jesus ele é o principal estrategista. Jesus ele é o principal ensinador. E Jesus ele é o principal mestre. Sem ele nós não estaríamos aqui. Então, irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada. Ele pode nos dar estratégias pela revelação do Divino Espírito Santo. Então, gente, se a revelação do Divino Espírito Santo está para nós, dentro de uma aula, diante de uma situação, ele pode muito bem nos capacitar para que nós venhamos converter a situação ruim em situação boa. E através da atitude que a gente toma, através dos nossos ensinamentos, pode converter mentes e corações e trazer ao arrependimento da pessoa que está vivendo uma situação horrível. Somente nós pedimos estratégias diante de Deus. Para nós evangelizarmos, realizarmos discípulos, é necessário termos estratégia para o ensino e também para o discipulado. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão aqui. O mestre tem chamado homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações para serem seus discípulos. Pedro e seus irmãos André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, logo deixaram as redes para se tornarem discípulos de Jesus. Os apóstolos deram continuidade à evangelização conforme ordenou o Senhor e tiveram êxito nessa tarefa. Te pergunto, você tem tido êxito na tarefa de evangelização? Faça essa reflexão, faça essa autoanálise e pense, se eu não estou, o que eu posso fazer para ter?
E se eu tenho, o que eu posso fazer para ter mais, para realizar mais? Olha só, pensar a conclusão para o dia de hoje. Assim, hoje, cada crente deve ser um evangelista, conforme Paulo orientou a Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, a fim de que todos os discípulos sejam alcançados pelo evangelho. Gente, enquanto houver fôlego, haverá esperança. Enquanto houver vida, haverá pregação. Gente, enquanto Jesus não voltar, nós temos que falar, nós temos que pregar. Essa oportunidade, essa ordenança está sobre mim e sobre você. Pedro ele falou o seguinte: vós sois a geração eleita. Ou seja, se é eleita, alguém nos elegeu, alguém nos escolheu, alguém com essa escolha nos capacitou. E esse alguém é chamado Espírito Santo. Conforme Paulo, eu li agora na conclusão, ele falou para Timóteo: prega a palavra, realiza o seu ministério de evangelista. Mas, Fernando, eu não sou ordenado, eu não sou consagrado a evangelista. Mas, por Deus, pelo Espírito Santo, você é ordenado a realizar discípulos. Você é ordenado a ganhar almas. Você é ordenado a cumprir a ordem de Cristo. Nós vemos que os discípulos eles poderiam parar. Jesus morreu, acabou essa história do evangelho. Mas não. Eles deram prosseguimento. Eles deram continuidade. E chegou até a mim e até você o preço que eles pagaram lá atrás. O preço da igreja primitiva, qual foi? Foi a igreja onde que mais se ouve a manifestação de amor do evangelho do Espírito Santo. O que é evangelho? Evangelho vem da palavra evangelion, ou evangelion. Anunciar boas novas, ou pregar boas novas. Então essa pregação das boas novas cabe a mim e cabe a você. Cabe a mim e cabe a você. Agora tá certo. Porque, gente, o anúncio das boas novas chegou até mim e chegou até você. Então é necessário nós passarmos. É necessário nós transmitirmos. O que é bom é necessário a gente transmitir. Paulo, ele foi para Timóteo o espelho. E Timóteo, ele deu prosseguimento. Jesus foi para os seus discípulos e é para nós o espelho. E cabe a nós darmos prosseguimento. A igreja primitiva, voltando, ela iniciou no seu ápice. E cabe a nós darmos continuidade e chegarmos até o ápice da igreja primitiva. Nós, cumprindo a ordem de Cristo, nós estaremos transmitindo o amor que a igreja primitiva transmitiu. Nós estaremos transmitindo o Espírito Santo que a igreja também transmitiu. E nós estamos cumprindo a ordem que Cristo deixou para nós. A igreja primitiva é o nosso principal exemplo de igreja. A igreja primitiva é o nosso principal modelo. Então, o modelo do amor, o modelo da pregação e o modelo do evangelho a ser vivido e praticado se encontra no livro de Atos, aonde que eu e você podemos e temos a responsabilidade de dar continuidade a essa ordem e dar continuidade a tudo aquilo que a igreja deixou para nós. Nós vemos que a igreja primitiva, ela não teve perdas, ela teve ganhos. A igreja primitiva, ela foi conseguindo, e através de conseguir discípulos, elas tiveram consequências benéficas sobre a sua vida. Através da igreja primitiva, nós conhecemos Barnabé. Através da igreja primitiva foi que nós vemos a capacitação do Espírito Santo na vida de Pedro. Através da igreja primitiva, nós vemos a transmissão do verdadeiro amor de Deus e da verdadeira comunhão. Através de você, eu verei a capacitação do Espírito Santo. Através da sua pregação, eu verei o verdadeiro poder de Deus sobre a sua vida. Através da sua ação, a sua colocação em prática a ordem de Deus, veremos o Espírito Santo de Deus agir e na conversão de almas e vidas para Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Resta a nós darmos prosseguimento àquilo que Deus ele colocou e deixou para nós. Deus ele nos deu a ordem: ide e ensinai a todas as nações. Tá aqui, ó, meu livro, Volta a Falar, Desvendando as Manifestações Futuras. Curta lá também a minha página
Meu Instagram é Fernando Henrique Gomes, Fernando H. Gomes, ou se não, Mensagem do Calvário, fique à vontade. E volto, todas as nações. Fernando, para me falar sobre a nação, por exemplo, do Paraguai. Aprende a língua, aprende os costumes, aprende o que eles fazem na terra deles. Primeiro nós temos que nos capacitar. Mas Fernando, eu vou falar para a minha família. Amém. A sua família, a sua casa é o seu principal campo missionário. Então, pregue a palavra dentro da sua casa, faça da sua casa a sua nação, e faça da sua nação os seus discípulos, e faça dos seus discípulos os melhores que hão e que há aqui nessa terra. Cumpra o seu chamado, prossiga a ordem de Cristo e faça de você um bom discipulador. Seja você primeiro um bom discipulador, porque você tem o principal e melhor discipulador nessa terra, chamado Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe seu chamado, que Deus abençoe essa ordem e coloque em prática já. Amém? Fiquem na paz.